conhecimento mais valioso. Então, eu espero que vocês possam, então, transformar esse conhecimento em algo precioso para o benefício das pessoas que trabalham com vocês. Então, vamos continuar. Esse é um caso muito interessante, onde eu tive que realmente trabalhar muito para chegar a um remédio, depois de muito esforço, e que reforça a minha fé na homeopatia e também na minha técnica. Como eu falei, eu dou muita importância ao aspecto observação e, finalmente, ou seja, não é meu gráfico, minha tabela, meu conhecimento, meu entendimento que me ajudou. Realmente é a observação que nos ajuda, então, a chegar ao remédio. Especificamente nesse caso, uma doença interessante chamada de síndrome A1. Eu nunca... desculpa. Síndrome de Evans. Síndrome de Evans é um tipo de... púrpura trombocitopênica idiopática. Então, é um tipo raro, né, de púrpura trombocitopênica idiopática, muito rara, e de origem autoimune. Então, de origem autoimune. Portanto, o caso é... Qual é o miasma? Sifilítico. Então, é uma paciente de 37 anos com equimose, essas hematomas, né, no corpo, sangramento profuso. E foi diagnosticada como síndrome de Evans, mais provavelmente. Né? E quando ela veio me consultar, ela estava tomando esteroides, ela estava tomando 40 miligramas por dia já estava com esse tipo de dose. E apesar dos esteroides, as plaquetas, a contagem de plaquetas estava em 10 mil, muito baixa, e ela sangrava pela vagina e ela tinha que tomar remédio para poder parar o sangramento ou ser hospitalizada para a transfusão de plasma, né? Transfusão de plasma para poder, então, interromper essa hemorragia. Ela já tinha sido hospitalizada 3 a 4 vezes para essas transfusões e quando começamos o tratamento, aí ela nunca mais precisou de ser hospitalizada e agora está bem. Na alopatia, o que acontece? O do tratamento padrão, eles fazem uma esplenectomia, porque aí nós temos uma destruição do baço, né? Por conta desse problema com as plaquetas, as hemácias e tudo mais. Ela também estava com problemas de hipotiroidismo e estava sendo medicada com Tironorm, né, 100 miligramas por dia. Ela começou a engordar por conta do uso de esteroides. E quando ela veio consultar comigo, ela tinha uma febre que persistia já há 10 dias. Febre, uma febre já persistente por 10 dias. O apetite normal. Sede moderada a alta, 2 litros de água por dia. Gostava de água fria. Fezes normal, urina normal. Termais tolerância ao verão, calor. Não precisa de ventilador. Né? Ela pode ficar sem um ventilador, portanto, friorenta. Desejos, menta, né? Hortelã, né?
pica, problema com pica, atrofagia. E ela também gostava do cheiro de tinta. Doce, também ela gostava de comer doce todos os dias. Aversões, nada específico. Sono normal, sem sonhos. Como eu falei, a menstruação irregular, bastante profusa. E histórico obstétrico, 2 filhos, parto normal. As crianças nasceram a termo. E um aspecto interessante é que ela tinha infecção do tipo uma dermatite, né? E ela se tratava com pomadas, ungüentos. Essa paciente morava numa casa com apenas uma família. O marido, 2 filhas. As filhas estudam. Estavam indo bem nos estudos, não havia nenhum tipo de tensão na família. O homem é um negociante, o marido, né? Negociante, não tem nenhum problema. A paciente é uma pessoa tranquila, mas não muito amável. Ela não faz amigos facilmente. Ela demora a se enturmar, mas quando ela passa a conhecer a pessoa, ela aí então faz amizade. Então, uma vez que ela conhece a pessoa, então ela é mais falante, ela gosta da companhia de pessoas, as pessoas que ela conhece, e gosta de conversar com as pessoas que ela conhece. Introvertida ou extrovertida? A introvertida. Não é uma pessoa que tenha medo. Na realidade, ela é bem ousada, né? E apesar de estar sofrendo dessa doença realmente muito grave, ela não estava muito preocupada com isso. Ela não fica ansiosa mesmo quando os exames médicos, né? O resultado dos exames não são ruins. Então, por exemplo, as plaquetas, então, por exemplo, a contagem de plaqueta dá 18 mil, 12 mil, 10 mil, ela não se preocupava. Então, agora, o marido ficava, né, muito preocupado. Ele ficava tenso. E aí a esposa falava, não se preocupe, está tudo bem, vai dar tudo certo. E ela também, a primeira vez, né, as primeiras vezes que ela veio me consultar, eu não conseguia encontrar o remédio, quase 1 ano, né, e ela tinha hemorragia, a contagem de plaquetas descia, e aí, de uma forma ou de outra, conseguíamos interromper a hemorragia, né, com remédios coagulantes, não é? E ela ficava tranquila, apesar do marido ficar extremamente preocupado. Ela vinha consultar comigo e eu me sentia mal, porque eu não conseguia ajudá-la, né, no início. Mas ela nunca reclamou, ela nunca reclamava, resmungava, e eu estava me sentindo mal por não ajudá-la. Aí ela falava, por favor, doutor, não se preocupe, eu sei que o senhor vai fazer com que eu melhore. Então, ela tinha mais confiança em mim do que eu tinha confiança em mim mesma. Ela realmente acreditava que eu ia poder curá-la. Então, de vez em quando, você tem esse tipo de paciente. Raramente. Geralmente, os pacientes desconfiam, né, da gente, acham que a gente não vai conseguir curá-los, né? Aí, eles ficam perguntando, será que eu vou ficar bom? Será que eu vou ficar bom? A gente tem que realmente falar, não, vai ficar. Mas essa senhora, sim, tinha muita confiança em mim. Mais confiança em mim do que eu mesmo tinha. Ela muito compassiva, muito
prestativa, ela ia a hospitais, né, cuidar de pacientes. E antes desse problema, ela era doadora de sangue. Antes desse problema, né, ela era doadora de sangue. A paciente é bem flexível, ela se amolda às situações, ela se ajeita em qualquer situação, né, e trabalha dentro de qualquer situação que ela se encontre. Ela não gosta de ficar sentada à toa e tenta se manter ocupada. Quando ela tem tempo livre, ela gosta de fazer bordado, ela gosta de fazer tapeçaria, gosta de pintar, né? Ela gosta de cozinhar e gosta de aprender a fazer pratos diferentes. Ela faz o trabalho de casa mesmo estando doente, sem reclamar. Então, o que ela é? Diligente. Ela gosta de aprender coisas novas, ela gosta de bordar, gosta de pintar. Ela sempre se ocupa. Só diligente? Só diligente? Ou você quer a gente quer uma outra qualidade, além de diligente? Industriosa, trabalhadora, né? Artística, né? Trabalhadora, artística, quer aprender outras coisas, trabalhadora, laboriosa, né? Ela não gosta de ficar à toa, mas ela gosta de assistir programas com animais na televisão. Mas ela não gosta de ver, assim, crueldade. Então, o remédio está muito claro, não está? E aí? Muito claro. Come on, gente. Está muito claro o remédio. As such, the patient is bold. A paciente é ousada, né? Quando ela vê sofrimento nas pessoas, ela se sente mal e quer ajudar. Ela não se emociona, né, quando ela vê programas emocionantes. Olha essa contradição. Ela não é afetada pelo sofrimento, mas ela quer ajudar. Mas quando ela vê, assim, cenas emocionantes na televisão, ela não se emociona. Ela é bold, ela é corajosa, mas se preocupa com... Ela é destemida, mas ela se preocupa com as crianças. Então, os filhos dela têm 12, 13 anos de idade, mais ou menos 12, 13 anos de idade. Ela gosta de alimentá-los, né, assim, na boca. Outra contradição? Ela chora facilmente, mas ela gosta de ser consolada quando ela está chorando. Ela é uma pessoa forte ou fraca? Forte. Mas ela gosta de ser consolada. Ela gosta de se vestir bem e gosta de joias ou bijuteria, enfeites, né, que se combinem, né? Ela gosta de pintar, como eu falei. Ela gosta de acessórios, né? Como eu falei, no tempo livre ela gosta de bordar, gosta de pintar. E quando ela se veste, ela gosta de usar acessórios que combinam. Qual o remédio? Qual o remédio? Carcinosina. Yes, I also thought when the case came to me. Eu também pensei isso. Okay, very simple case, no problem. This is a simples, né? Case of carcinosin. Caso normal, simples, comum de carcinosina. Eu vou prescrever carcinosina, então. Tudo bem. Muita energia, trabalhadora, trabalha em casa, apesar da doença dela, né? Problema com a hemoglobina. E apesar de se sentir fraca e cansada, ela se ajusta às situações, não é teimosa.
ela se adapta à situação, né? E não fica pedindo as coisas. Very clear, right? Muito claro, né? Yes, carcinosine, Sim, everybody? carcinosina, tudo certo? É isso mesmo? O que vocês acham? Right? Certo? No? Não? Phosphorus. Okay. Fósforo. One person for Tá, uma phosphorus. pessoa Very falou good. fósforo. Bem, muito bom. Somebody to- Yeah, good suggestion. Sympathetic, bleeding problem, Compassivo, Chile. hemorragia, thirst friorenta, normal to increased, sede Artística. normal, aumentada, temperamento artístico. Very good. Okay. So if carcinosine doesn't work, we'll give her Tá. phosphorus. Então, se carcinosina não funcionar, a gente vai Phosphorus prescrever is fósforo. non-diligent. Mas But fósforo patient is diligent. é So I não thought of diligente. carcinosine. Aí, Okay? por isso que eu pensei em carcinosina, porque o fósforo é See this não diligente. hemoglobin? Aqui a Only hemoglobina, 8.4 grams. 8,4 Platelets gramas, only 22,000. plaquetas 22.000. Another one, Outra, again after a few days, outro exame, né? 8 gram hemoglobin, 40,000 platelets. Aqui 40.000 de plaquetas, a contagem, e 8,0. Another one in April. Abril. This was all my treatment was going on. Aqui, durante o tratamento, No improvement. 9 gram hemoglobin, 20,000 aqui, platelets. hemoglobina 9 e 20.000, a contagem de plaquetas. Let's see the patient. Vamos ver o vídeo do paciente? Yeah. Yeah. Eu tenho uma pergunta. Tell me, go ahead. Fala, pode falar. No, we have to decide yet, but A gente ainda tem que decidir, let's né? see what it is. Vamos ver o que é? Everybody thinks it's carcinosine. Todo I also mundo- think it is carcinosine. Todo mundo está pensando que é carcinosina também, Let's see what it né? is. Vamos ver o que é? She was weighing 86 kgs. Ela pesava And now, this is the weight 86 we have done. quilos, 66. 66. This is now, latest. Agora, né, é o One peso and a half, 2 years. depois de 2 anos. Can the lights be turned off, please? Ah, vamos desligar essa luz, por favor? No, no steroid for 1 year. Totally Ah, stop. interrompeu And a thyroid medicine stopped esteroides since last 6 months. por um totally. ano, né? E o remédio para tireoide também interrompeu nos últimos 6 meses, completamente. Last blood transfusion was in January 2008. A última We started the transfusão, treatment in janeiro de 2008, nós começamos o 2008, tratamento em março And de after that, 2008 e no depois disso transfusions, ela não no precisou FFPs, fresh de- frozen plasma. nenhuma transfusão. Original weight 86. 86, peso. In spite of losing 20 kgs of weight, she is Apesar not de feeling perder weak, she is os feeling 20 rather active. quilos, ela não está se sentindo fraca, ela Again, está the se sentindo patient doesn't know the bastante language. The husband ativa. will transmit, right?
Então, o marido está traduzindo para ela, né? Olha como ela está feliz. 20 quilos sem exercício, né? Sem dieta. Eu adoraria que essa fosse esse fosse o meu remédio constitucional, né? Porque aí eu poderia emagrecer 20 quilos, poderia comer à vontade, sem precisar fazer exercício. Eu fico o dia inteiro, né, no seminário, e de noite minhas pernas estão doendo, mas se eu perdesse 20 quilos, eu poderia dar um seminário de 16 horas seguidas. É claro, os tradutores iam fugir, né, sair correndo, mas enfim, não teria tradução, e nem os participantes também, vocês iam sair correndo. Seria eu e provavelmente o Dr. Crispim, né, porque está aqui grudado em mim, né, talvez se ele ficasse, mais ninguém, enfim. All the housework, very active. Ela muito ativa. The husband says, o marido fala que ela tem uma força de vontade muito grande. O marido está falando para mim que ela, a contagem de plaqueta está baixa. Nossa, está baixo, o que nós vamos fazer? Ele me ligava, o que nós podemos fazer? Tá, a contagem está baixa, mas a paciente estava bem. E ela falava, não se preocupe, está tudo bem. Né? Com a contagem de 10 mil, ela trabalhava. All the time she would be positive. Ela estava sempre com atitude positiva. Não, okay. Eu vou estar bem, né? Sem problema. Only 10% of when I read it on Só the net, only 10% of ITP, that is idiopathic thrombocytopenic purpurase, só 10% dessa doença se transforma em síndrome de Evans. Só 10%. Então, ITP já é raro, no caso PTI, né? E a síndrome de Evans, então, ainda é mais rara. BP is 110/70. That absolutely no. She never had BP problems. Né? A pressão normal. December platelets increased to 53,000. Aqui em dezembro, plaquetas aumentaram. Without steroids. Também sem esteroides, nenhum problema com esteroides, nem... Suddenly dipped a little bit. Aí diminuiu um pouquinho, depois voltou a subir. Observe the patient. I want you to tell me what is your observation. Observe a paciente, eu quero que vocês April 74,000. Depois falem comigo, né? June 44,000. Junho 44.000. July 30,000. Julho 30.000.
August 40,000, September 21,000, and this month Agosto, 40 mil. what is your observation? O que vocês podem me dizer sobre ela? Emotional suppression. Supressão Why do you emocional? say that? Por quê? What made you Assim, think o of que that? faz com que você Mostra faça um isso? ar de preocupada. Ela She olha shows constantemente pro marido, passa a that mão she's na boca, concerned. parece que vai falando She puts o her número de hand pacientes que ela tá tendo. in her Ela mouth. mostra As a you preocupação, tá suprimindo, tá segurando pra As you tempo. mentioned the number of platelets, Ela não she mostra shows concern, felicidade, but ela tá totalmente she suppresses deprimida. it. That she A gente doesn't olha pra show ela e that diz, she's happy. Her So she did eyes, this, hide. she, She just yawned. yeah, her eyes are sad. Ele está her falando eyes que ela are está sad. bocejando quando ela põe a mão na boca. No. Okay, fine, whatever. But anyway, you're trying to. Você está falando dela bocejar. You're talking about, you say that she's yawning, meaning that she doesn't care about the situation? No, That's, no, she just não. yawned, that's Ela all. simplesmente boceja. That's why she put her hand. É por isso que ela põe a mão na boca. Okay, there. Think in observation. Tá, vamos pensar? One quality of observation which Tá. you have to always keep in mind is Uma observação, when you're né? observing, you should Quando know você what is está normal in that circumstance and observando, situation. né, um paciente, você Then tem que you pensar no que é immediately be normal able to naquela realize circunstância. that something is E abnormal. aí você vai prestar atenção, você vai a se Indian inteirar lady. de que alguma coisa está She's normal. wearing a sari, Olha só, ela está a usando very um conservative sari, background, ou seja, uma pessoa coming from a conservadora. conservative religion and a conservative area. Ela vem de uma região conservadora, ela So what would you é expect in a lady religiosa, a like this? religião I know dela this prega is- o You conservadorismo. are not culturally Então, aware of what India is or O what que people are você like. espera de uma But pessoa just dessa? imagine. Tá, vamos imaginar, apesar de vocês não seen conhecerem a cultura e talvez a não few estarem cases of mine where you have seen familiarizados, Indian ladies, então, com o How que they are esperar. dressed, how they are. Tá, a questão de como que eles, como é que elas estão vestidas, como é que elas são. Hemoglobin, which was initially 8, you saw, Hemoglobina, né? now remains anywhere between 12 and 14. At once, Que, it even went up to 15. olha só, estava em 8, agora 12, 13. Anybody has observed something else? Alguém tem mais alguma observação a fazer? Anybody has observed something else? Alguém tem mais alguma observação a fazer? No? Não? Okay. Que eu observei que What ela I fala, noticed quando is ela that fala que when está she bem, says não, that estou she's bem, okay, não, no, I'm estou fine, bem, I'm okay, estou bem. I'm all right. Tem uma rubrica que diz There's a que, rubric that says fala que that está bem mesmo a person muito says doente. that she's okay even she's very Says sick. well when he's very Diz que está sick. bem That mesmo she says that Arnica. he's well, When- even being very sick. Sick. Arnica is one of the remedies, right? Arnica, né, é um dos Yeah. remédios. Arnica is one of the remedies. Says Arnica é well um dos when remédios very que fala que sick. está bem mesmo Okay. estando So you think mal. That's what it is. Então, Okay. você acha que é isso? Okay, very Tá? good. So Muito yes, bom. Doesn't matter right or wrong. Tá, não Homeopathy, interessa, nothing is né, right, se nothing is wrong. você It is está interpretation, certo ou it is errado. what you É uma think. interpretação, é o que Develop your você thinking power. Very good. pensa, Nice. né? Você está desenvolvendo o Nice, seu nice, poder de very raciocínio. Ótimo, é isso mesmo, excelente. If you think like this, Se essa you é will a get sua it. opinião, tá, então vamos lá. O negócio, se vocês têm essa linha de raciocínio, Indian na realidade, culture, na cultura women indiana, are tá? very conservative. As mulheres são you a conservadoras, hint. né? Eu tô dando uma dica para vocês Let's aqui, see. tá? Olha só, eu tô dando uma dica para vocês. The reason why she's just nodding Por because que she que ela cannot tá speak the language. ela só tá acenando a Again, I told you, this is cabeça my another clinic, porque where I go ela weekend não down- fala, down né, o south in my idioma, né? country. Então, na realidade, o marido está They traduzindo have para another ela. language, so she can understand me. Então, But she ela cannot pode speak it. me entender, So that's mas why she's ela just não nodding, pode okay? falar o That's why meu she's just idioma. saying Então, por yes, isso no que by ela moving her head. But she can clearly só understand. Though she doesn't know my language or doesn't know English. concorda, né, ou discorda apenas com as cenas da cabeça.
She still gets those headaches in the sun once in a while, little bit. O que acontece quando ela sai ao sol? Ela ainda tem dores de cabeça. Appetite is okay. Apetite Bowel bem. movements are clear. Ah, No change in her payamaska. If there's any o change intestino in her nature, normal, personality in the last né? 1.5 years. And they Aqui, say no, they're absolutely fine, no não, tá tudo changes. bem, não há mudança. Still as positive as before. Ela She was continua very positive before, positiva, even now. né? Ela continua tendo uma atitude Strong positiva, willpower. tem uma força de vontade muito grande. In fact, she has come with some sinus infection. Ela está com uma sinusite, né? That's why the platelet has slightly dropped É this por month, isso but que a otherwise it's contagem fine. de plaquetas I told her realmente to take diminuiu, plain mas steam normal. inhalations. Aí eu falei para ela fazer inalação, né, com vapor. Okay. Fine. Bom, So, então, let's see, what is it? Tell me. agora eu quero que vocês me falem. Saw the patient. Vocês viram o paciente, ouviram o histórico. Let's do it fast now. Tá, What vamos are lá, the qualities that rapidinho. you see in her from Quais the as history, at qualidades least? a partir At do least if not from the histórico? observation, what are the qualities Tá? that you see from Quais the as qualidades? Just a question. On the acute cases, Existe medicamento. there is a remedy. It's not really her remedy, but that can be mixed with other remedies, which is an interesting characteristic, which is a lack of anxiety in view of a disease. This is in silica that has this symptom in acute case, which is different from Baritacarb, which has an anxiety, inadequate anxiety in situations where you don't have to feel anxiety. So there's a passage there where she shows a lack of anxiety or concern regarding the disease. Okay, so Just to put so that you on the think she's table. not having any anxiety at Então, all? o senhor acha que ela não está Good, sentindo yeah, yeah, ansiedade? almost like very, Tá, very stable, sim. very calm. Ela está bem estável, Very normal. bastante If at all she calma. has, it's very, very normal. Not É at all normal, Very né? good. What Normal. else? O que mais? A coragem, o destemor dela chega a ser sintoma? The fact that she's so brave, so courageous, can that be a symptom? Since it's so exaggerated. Yes, She's absolutely. fearless. You have to take it, isn't it? Sim, sim, temos que tomar. Syphilitic. Sim, com certeza. Syphilitic Sifilítico. é? Sifilítico, é um sintoma. So courageous will be a syphilitic. Muito corajosa. É uma rubrica sifilítica. So we need to take that, right? Yes, absolutely. Sim, temos que tomar. Yes, that is a quality. So, É uma qualidade, sim. Positiva, força de vontade grande, corajosa, courageous, yes. Optimist. Opti- Yes. otimista. Very good. Yeah, come on, now fast. Ok, rápido, vamos lá, pessoal. Start thinking, tell Vamos me, começar a what is pensar. your Vocês estão pensando, me interpretation falam. of the- Qual é a of the interpretação history de vocês da and if at história all do caso anything in observation? e qualquer outra observação? If at all anything in observation. Qualquer observação. Você falou a respeito da You mentioned about the region where she's from. She's very conservative. And, well, women in India, conservative women in India, wouldn't they have long hair? Yes, very good. Muito bom. Excellent. Excelente. Excelente. Excellent. And Excelente. what is her hair? E o cabelo dela, como é que é? Short like a boy. Very Curto good. como de um menino. Yes. Right. What else? Mas o quê? Huh? What else? O que mais? Ela gosta de se enfeitar, She likes to combinar as roupas, dress up, to match the clothes. She's vanity, some kind of vanity. No, that's normal. And I mean, it's normal in every woman. Não, isso é normal em Indians, qualquer mulher. Indian women are no different. As mulheres da Índia são assim também. Every
woman likes to wear Toda that. mulher So, gosta de clothes and- combinar as If it's roupas, se something enfeitar. very predominant, that would be. Se fosse algo meio exagerado, aí tudo bem, mas assim... In fact, she's not dressed very plainly. Na verdade, ela tá até bastante simples, né? Dressed normally. Ela tá vestida normalmente, ela não tá muito enfeitada. Eu notei assim que apesar Well, I dessas noticed that despite all características, these characteristics, being optimistic, courageous, willforce, industrious, besides all of that, her aspects, her looks don't convey this image. I see the opposite actually. I see someone kind of sad. não passa essa imagem I don't see this image that the husband is saying. Yeah, but it is there. So Mas tá that lá. is characteristic, right? It is there, but it is Tá not lá. being seen. In fact, Não opposite is podemos being ver, mas tá lá. Na verdade, estamos vendo o oposto, she's something certo? different inside. Então talvez ela seja diferente por Maybe dentro. she's putting up a Talvez show. ela esteja ali só colocando uma So because the husband performance. is already very, very weak, Porque o marido já está timid, bastante fraco, é bastante she fraco e also tímido. shows the concern. Ela, Probably se ela the mostrar husband a might break preocupação, down. pode ser que o So problema she dela wants- tenha o she's marido dela doing tem um this surto. Então ela está probably to fazendo support the isso husband. para apoiar o marido. Suppressing it, Ela está support the suprimindo isso If- para if apoiar that o is true, o marido. that Se isso also for tells us verdade, something isso about também her, nos isn't diz it? algo sobre What does ela. it tell us? O que isso nos diz sobre ela? If that is true, what you're saying, Se isso for verdade, what does it tell us o que isso nos diz sobre about ela this patient? como paciente? What does it tell us? O que isso nos diz? That she is very concerned Que ela for está other muito, people, ela é muito right? preocupada com os So much outros. so that- Tão preocupada com os So much so that outros you can suppress que ela her anxiety suprime and as suas fears ansiedades e and os seus put up a medos, show as if faz um everything is show fine, ali, I'm positive, I'm strong. dizendo, não, eu sou forte, eu sou positivo, eu sou otimista. Is that seen anywhere in the history? Isso está no caso dela? Is Vocês it viram isso no supported caso? in the history? Isso é apoiado na história, no Anything caso? we presume, we should try to see whether Tudo it que is nós there on the supomos, a paper gente or precisa it ver is- se aquilo está lá na história, no Homeopathy, we caso should do not paciente. Na go into homeopatia conjectures. não é No apenas imagination. questão de conjecturas e imaginação. supported in the Isso é history. apoiado pela história dela, Very good pelo caso. observation. Co- Very good A observação é muito boa, muito observação, muito bom entendimento. Is it anywhere Mas expressed isso está expresso in the history? no caso. Yes. Why don't you speak Sim, up? ok, fale. At this age, when her children are almost Quando 12 as to suas 14, crianças já tinham, os seus filhos já tinham 14 anos, she still feeds ela ainda them, alimentava takes care eles of them. com a When mão, they ela are mesma slightly alimentando, late cuidava from school or deles. something, she becomes little nervous and anxious Ela ficava and nervosa, anticipation. por exemplo, quando eles se Yes, atrasavam that para a shows the care and escola. Ou worry seja, isso mostra a preocupação, which o she cuidado has, que ela tem. that she doesn't want her husband to Ela worry. não quer que o marido se So she preocupe, puts up a show, então ela and coloca also esse at the show, same faz time, essa performance she e ao mesmo cares tempo for her children ela very se much, preocupa loves com her seus children very much. filhos. Ela ama os Okay. seus filhos muito. Fine. What else? O que mais? So now let's. Bom, então agora vamos. If you say she's strong, Vocês she's estão dizendo que ela é positive, forte, she's ela é optimist, positiva, otimista. she's able to handle everything. Ela doesn't consegue get superar, upset when lidar she com sees tudo, não the fica reports triste are quando bad. vê os laudos, She os takes exames care of her médicos, children, ela cuida she dos has a lot of care and filhos, worries of her ela husband. se preocupa muito com o marido. Likes to embroidery, Gosta de fazer likes to bordado, paint. gosta de pintar, She likes to learn new things. gosta She de always aprender keeps coisas herself busy, novas, está sempre se mantém Even when ocupada, she mesmo works, quando ela diligent, trabalha, ela é diligente, not very much affected by the horrible não é things muito and sad afetada stories, pelas coisas ruins da vida e as But histórias very caring, tristes, mas muito cuidadosa. can go to hospitals, even donate Pode ir blood, para os hospitais, and even see pode the, suffering frequentar of people hospitais in e ver o hospital. sofrimento das pessoas nos hospitais, So what is the remedies that mas come não to é your muito mind? Come on, afetada. now Então, fast. quais são os Which are the remédios que remedies? vêm à cabeça? Quais são os remédios que vocês pensam? What are the remedies? Quais são os remédios? Yeah, anybody? Remedies? Which are the remedies? Remédios, quais são os remédios? Which are the positive remedies? Which Quais são are os the remédios courageous positivos, os remedies? remédios corajosos? Why not? Por que não? Optimistic also, yes, but Otimista, sim. Altruísta. Al- traduz pra altruist. Selfless, actually. Selfless. 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 No,
Altruísta, bom, é mais quando alguém se sacrifica, coloca os outros antes, considera os outros antes de si mesmo. Aí é só no aspecto quando ela não quer que o marido se preocupe. Mas ela não é do tipo, ok, eu tenho 100 rúpias, você quer essas rúpias? Pode levar, pode tomar. Se eu não ficar sem nenhuma, tudo bem. Se eu ficar sem dinheiro. Não, não é bem altruísta. Compassiva? Não. Ela não faz caridade, esse tipo de coisa. Quais são os remédios? Nenhum remédio? Opium. Ópio? Okay? But opium is hot. Ópio é calorento. Patient is chilly. E ela é friorenta. Ignatia. Ignácia. Ignatia would be very, very sensitive. Ignácia é But yes, bastante it is a sensível, mas courageous sim, é um remédio remedy. corajoso, é um Courageous, remédio sensitive, corajoso, sensível, caring for others. que se preocupa com os Diligent. outros, diligente. It doesn't have the artistic Não aptitude tem so a questão much, but artística, okay. mas tudo bem. Very good. Muito bom. Ignatia. Ignácia, ópio. Carcinosin? No? Carcinosina? No, initially. Phosphorus. Fósforos. Carcinosin. Carcinosina? Não? Artistic, Artístico, diligente, very caring, muito hardworking, cuidadoso, sincere. trabalhador, sincero. At least that's what I thought. Pelo menos foi isso que eu pensei no Anybody começo. else? What are the Mas other alguém? courageous Quais são os remedies? outros remédios corajosos? What are the positive remedies? Quais são os remédios positivos? Husband said so many O times, marido she's falou very tantas positive, vezes, ela é very muito positiva, ela é muito positive. positiva. She is. Ela é. She is. Ela é. Whether she's putting up a facade, that's okay, Ela but está colocando uma she's very fachada, positive. tudo bem, mas ela é muito positiva. So what are the positive remedies? Quais são os remédios positivos? Mercury. Mercúrio, Yes. Ferrum. ferro, Arsenic. arsênico. Yeah. So let's see what I Bom, gave. vamos ver o que eu dei. I took these symptoms. Eu peguei esses sintomas. Diligent, will work even when sick. Diligente, trabalha mesmo doente. Sensitive, weeping Sensível, easily, chora better by consolation. facilmente, principalmente Now, com horrible, consolo. sad, effect of Histórias actually tristes that's e not yet too horríveis much não hurt, afetam ela muito profundamente, but cannot see cruelty mas to não, animals on TV. não consegue ver crueldade contra os animais na Likes learning and televisão, making gosta dishes. de aprender e fazer Likes to novos dress up and pratos, want gosta de se accessories matching vestir with her bem e combinar os acessórios com as roupas. Artistic aptitude, in free Ela time tem likes uma to do aptidão embroidery and artística, painting, gosta de fazer bordado e pintura, and e craving ela for tem sweets. desejo de doces. So the remedy given Então o was remédio foi carcinosin. carcinosina. I thought this case is over when I gave Eu achei que esse carcinosin. caso tinha Okay, acabado now quando eu dei o we are going to carcinosina. start to see the improvement. But if you find it, Mas you se take it. você- You don't find it, you don't take it. Se você não encontrar, você toma. Se você não encontrar, você não toma. You may se not você rule out a encontrar- remedy on the basis of diligence. Você não pode descartar um You remédio por causa don't de find it, diligência. Se você não okay, encontrar, but if you are tudo very bem. Mas se having it você as a symptom, very vê much, como um why sintoma, not como uma take it? característica, por que não tomar, então? So, the platelets Então as still low plaquetas ainda estavam and kept on baixas, dropping in spite of continuaram a being steroids. cair, apesar dos esteroides, After continuaram giving caindo. carcinosin. The hemoglobin kept on A dropping. hemoglobina continuou caindo. Platelets 31,000, Chegou a hemoglobin 10.2 grams. 31 mil de plaquetas, 10,2 gramas de hemoglobinas. After another 2 months, Depois de 2 meses, still platelets as low. plaquetas ainda continuavam Hemoglobin baixas, dropped even hemoglobinas more. caíram mais ainda. I could not even think of, Eu não conseguia, stopping the omnacortal. eu não tinha como parar e interromper o omnacortil. Não podia interromper o esteroide. Then, still less, Mesma 8.1 grams. coisa, menos 10 ainda miligrams de hemoglobinas, 8,1 Then, gramas, o esteroide she had ainda 10 miligramas, profuse bleeding e from ela the tinha vagina sangramento for 6 profuso days. da vagina por 6 dias. She had to take allopathic Ela medicine teve que to tomar stop bleeding. medicamentos alopáticos para interromper a hemorragia. So I changed the remedy. Então eu mudei o remédio. Obviously, carcinosin is not the right remedy. Carcinosina não era o remédio certo. Okay, I took another set of Então symptoms. eu tomei mais alguns outros Diligent, sintomas. courageous, Diligente, positive, corajosa, positiva, sensitive, sensível. Horrible, sad, Histórias affect horríveis e profoundly, tristes afetam hemorrhage profundamente tendency, chilly. tendência de hemorragia e And the remedy friorenta. is E o remédio é ferrum. ferrum. Ferrum metallicum, 200. Ferro metálico, Now I was 200. very sure. Agora eu estava completamente certo. Now I was very sure. Eu estava muito certo disso. Let's see what happened. Vamos ver o que aconteceu. Let's drop to As, 15,000. as plaquetas chegaram a 15 mil. Continuaram caindo. Hemoglobin still low. Hemoglobinas ainda baixas.
In September, it Em dropped even setembro more, caiu ainda 10,000. mais, 10 mil a contagem de plaquetas. Again, bled profusely for 6 days. Mais uma vez, hemorragia profusa durante 6 Again, dias. had to take Mais allopathic uma medicines to vez, stop teve the que bleeding. tomar medicamentos alopáticos para interromper a hemorragia. Again, in the end of September, Final de 15,000 setembro, platelets. 15 mil 8,5 plaquetas, grams, and 8,5 first time gramas, after starting e my pela treatment, primeira vez, depois que we eu had comecei o to give her an tratamento, FFP. eu tive que dar um The first and the last FFP. time. First and the last time. Primeira e última vez que eu dei Because the FFP. hemoglobin dropped so Porque bad a in September. hemoglobina caiu tanto em setembro que ela teve que tomar. And then in October, Ou seja, uma because of the transfusão. transfusion, Bom, em outubro, por causa dessa increased transfusão, slightly, but aumentou um but the pouquinho, hemoglobin still mas as hemoglobinas low. continuavam I said, baixas. okay, let's Então eu falei, repeat ok, again, see if vamos something happens. In a repetir e ver se deviated algo dose. acontece, numa dose diferente. It didn't work. I repeated deviated dose. Repeti a Nothing again, dose, nada platelets aconteceu, 20,000, plaquetas 20 hemoglobin mil, 8,6. hemoglobinas 8,6. So I definitely you know my Então remedy eu is falei, not right. meu remédio I não have to está change the remedy. certo, eu vou ter que mudar o remédio. So now I removed even diligent. Então, eu removi As diligência. Antonio said, syphilitic cases, Como o Antônio you falou, don't need to casos give sifilíticos, importance to não diligence. precisamos dar importância à Diligence is a soric diligência. quality. Diligência é uma qualidade okay, sórica. let's remove it. Ok, vamos remover. So I only took courageous, Então, eu só positive, tomei hemorrhagic corajoso, tendency, positivo, tendência chilly, hemorrágica, and thirsty. friorenta e sedenta. And the remedy is, E o remédio é? now I was very sure Agora eu very, tinha very, muita very certeza, sure muita my remedy is certeza right. de que meu remédio estava certo. And the remedy is, E o remédio é? which one? Qual que é o remédio? Courageous, positive, Corajosa, hemorrhagic positiva, tendency, tendências chilly, thirsty. hemorrágicas, friorenta, Phosphorus is not sedenta. courageous, my dear. Fósforos não é corajoso, Phosphorus is querida. not positive. Only Fósforos bleeding, you're não just é putting in bleeding, chilly, thirsty. positivo. No. Você está vendo só hemorragia. Mercury, yes. Mercúrio. And now, Mercúrio, since sim, Antonio sim. agrees with E já me, que o Antônio concorda I'm very, comigo, very sure eu that tenho this is my muita remedy. certeza que esse é o And meu remember I remédio. told you, E lembra que eu falei I'll para show you one vocês, case eu falei que eu ia mostrar um which is not caso of elements. que não é de elementos. Remember the first day I told you, I Lembra showed no you primeiro a dia que eu case falei que eu vou which is mostrar um not caso que não é element. do grupo dos elementos? So this is a case Esse é o of caso. heavy metal. Esse é um caso de metal pesado. So I gave mercury. Então eu dei o and mercúrio I'm sure it e will eu be tenho better. certeza que vai ser melhor. better, Um yes. pouco melhor, sim. Platelets became As plaquetas 30,000, começaram a aumentar, 30 hemoglobin mil, as 9.1 hemoglobinas gram. 9,1 Good news gramas. was there was no A bleeding, boa notícia é que não houve nenhuma hemorragia nesse período, but it lasted for a few days only. From mas 2nd durou of pouco December tempo, 2 to 6th de, of- 2 de dezembro até January. 6 de janeiro. And again the platelets E aí, de dropped novo, to as plaquetas 20,000, começaram a bleeding was cair. only 20 mil, 8.9 8,9 miligramas de hemoglobina. Twice she bled, in fact, twice she bled within 15 E ela teve days. duas infecções, And the weight perdão, 2 increased from sangramentos em 80 15 to dias. 86. E o peso aumentou de 80 para My 86. God. Any more suggestions now? Mais I was sugestões? running out of Eu my estava ways. esgotando as minhas sugestões, minhas ideias. Huh? Veratrum album. Okay. Velatrum? I didn't give her because for Não, me, não pensei Veratrum nisso, album porque para is mim hotty, esse contentious, remédio é caloroso, perdão, é calorento. slander disposition to. Veratrum album Truth tells the plain. é aquele bem franco, né? Abrupt, rude, Abrupto, grosseiro, not perspiration profuse. não tem sudorese profusa, Chilly, craving for refreshing things, craving for sour. deseja Nothing was coisas there of Veratrum. refrescantes, Nothing coisas was there of azedas, e não tinha nada lá de How Veratrum soft this album. lady Vocês is, viram how como ela era mild this meiga, is. quão branda ela era? Então não era o Veratrum album. And that is where E foi then aí that observation struck me. que uma observação As he chamou a said minha very atenção. Como ele nicely. falou, como ele colocou bem educadamente. So I changed the remedy again, and this Eu mudei o time, remédio mais uma my vez, e dessa observation vez a came to my minha rescue, observação me and salvou. considering the circumstances Considerando that as she was circunstâncias, from, da onde ela she is era, from a very ela conservative de uma area, região muito conservadora, Indian lady, uma senhora not at all very indiana, modern, não muito and moderna, such short e com hair. cabelo tão curto.
And what is the syphilitic rubric here? Qual é a rubrica All sifilítica? those rubrics were- Todas what as was the rubricas. mistake? Qual era o erro? What is the mistake until now what we are taking? Qual era o erro até agora? We were taking all Estávamos the tomando todas soric as and the rubricas psychotic sóricas rubrics. e Diligent soric, courageous psychotic, psicósicas, positive psicósicas e psychotic. sóricas. Ou seja, So I needed to remove eu all of precisava that, remover only the syphilitic todas rubric, essas and rubricas the e only deixar syphilitic só a rubric rubrica I sifilítica, que could só think tinha of in uma. this case E a única que eu was consegui observar hemorrhagic tendencies, foi only one. tendências hemorrágicas, ok? Era uma delas. Only one which I could think of was Só mais uma que eu hemorrhagic consegui entender. tendency. I Foi needed a remedy, tendência which is a hemorrágica, eu precisava de um bleeder. remédio que é um sangrador, um remédio hemorrágico. That's the only I could think of. É o único que eu consegui The whole pensar. history, do you Durante find toda a anything história, syphilitic? você encontra alguma coisa sifilítica? And Durante a then história, the durante o caso. observation. E aí a observação. What is the observation now? Qual foi a observação agora? Her hair is short. Cabelo A curto. woman having short Uma hair. mulher com cabelo So what is curto. she like? Então, como que ela é? Mannish Ela é habits masculina. of girls and women. Hábitos masculinizados. Ou seja, uma mulher com Mannish hábitos habits of masculinizados. girls and women. Hábitos, costumes masculinizados em uma mulher. See, for you, that's why I said culturally for you É this por isso will que eu be disse normal. para as You have mulheres. short Culturalmente, hair. para vocês, But talvez for seja India, normal, mas na it is not Índia, so. isso não é tão It's normal very, very assim. abnormal. É That muito too, anormal. If a modern high society lady, Se it fosse uma would senhora be- da alta sociedade, yes, fizéssemos would be isso, very se fosse well uma senhora da alta dressed sociedade, ela and estaria very muito bem coquettish vestida and, you know, e all meio kinds of metida vanity, assim, toda but a very vaidosa, simple, mas ela é uma mulher you muito know, simples, conservative background, conservadora, housewife lady. uma dona de casa. And the repertorization, E aí a I got repertorização, 5 remedies: eu consegui 5 remédios na repertorização. carbovage, floric acid, Ácido flúrico, natromur, petróleo platina. e platina. What was very again interesting now I que tell foi you, interessante whenever I aqui é have que this, sempre many que eu cases I have solved like this is, vi esse when I tipo de don't caso, get quando any eu não mental symptoms consigo observar or nenhum good sintoma generals, mental I ou go bons back to the gerais, history eu volto então no and see caso the other e aspects of the observo outros history. aspectos do caso. Was there something very characteristic Ou in tinha our alguma coisa muito característica, history? né, no caso? Something which was Algo very, very important. muito importante? Huh? Ela não Did desejava... not desire Oi? fun. Ela não queria se I'm divertir, talking, não. Sei. forget mentals. Não, esquece os mentais, esquece os mentais. Fan. Ok, ela não gostava Oh, de... Fan, she didn't... Yes. Yeah, chili, yes. Ela era friorenta, sim, ela era friorenta. Yeah, chili, so we can safely rule out floric acid, Ácido flúrico, natromur, and natromur platina we can rule out. e platina podem ser descartados aqui. But something which was there in the Mas history and tinha alguma back, coisa lá no caso and dela suddenly que eu at voltei once e even de her husband repente talked about it. até o marido tinha falado sobre isso. She was suffering Ela from estava what? sofrendo Recurrent de qual que recorrente? ringworms on the back for which she Ela was estava sofrendo essas lesões constantly micóticas. using ointments. Por isso que ela estava constantemente usando pomadas. So to that, Então, suppressed isso é eruptions aggravate. erupções suprimidas, agravação de erupções suprimidas. Add this, and only 2 remedies were Então there: só tinham 2 remédios aí, carbovage and petroleum. carbovege e petróleo. Neither one I would have ever thought of Nenhum giving dos in dois this eu kind teria of a case, pensado nesse but that is caso. what the case Mas demanded. era isso que o caso pedia. So which one do I Então, give? qual dos dois eu Carbovage or dei então? petroleum? Carbovege ou petróleo? We have studied carbons. Nós estudamos os carbonos, We have studied carbons. What is estudamos os carbovage carbonos like? e o carbovege. Just 2 days ago. 2 dias atrás. What are the symptoms of carbovage? Quais são os sintomas do carbovegetalis? Carbovage, come on guys. Carbovege, vamos lá pessoal. Slow, sluggish, Lento, morose, moroso, and introvert, and taciturno, taciturn. Okay, and desire for air. Yes, very good. e Desire for air. desejo And por ar.
Mocking sarcasm. E sarcasmo, ridicularização, right? 3 marcas. Sarcástico. If she would have been Carbo-Veg, Se ela she would fosse have told me, Carbo-Veg, "Doctor, ela teria falado assim, doutor, have you ever treated a case like você this? já tratou You um caso think you can do assim? something? Você acha que você consegue fazer? Or maybe I should go to Ou some será other que eu deveria ver doctor. outro If you médico? find somebody else. Se você encontrar alguma outra Or do you think pessoa, you hein? need to discuss this case with somebody else? Você acha que eu devo With discutir isso some com of your alguém? Com algum superiors or somebody? do seu chefe, talvez? Alguma coisa assim? Indifference. Ou seja, indiferença. Indifference to the music which she loved Indiferença before. à música que antes ela amava. We saw that. But there was no indifference in Mas this não lady. havia Rather, she was very indiferença nessa caring. senhora. Ela era muito cuidadosa, na verdade. So, Carbo-Veg got Então, o ruled out. Carbo-Veg foi descartado Petroleum. e sobrou Believe o me, when I petróleo. gave, Quando I eu had dei no o confidence petróleo, in eu não this tinha muita remedy confiança no because I'd petróleo, never used porque eu it. nunca tinha usado. But that's what I gave. Mas aí, então, eu dei o See petróleo immediately e what started, hemoglobin, imediatamente as hemoglobinas 10.7, subiram platelets 10.7, 30,000. Let's not get plaqueta very subiu excited. também. Let's see Não what vamos ficar happens. muito entusiasmados. Let's Vamos see ver what o que happens. Is it acontece. still working? It's still Será not, que we don't ainda know está the danger zone, funcionando? because he's still on Omnacartel. Será que vai funcionar? Okay, next month. Próximo mês. 12.4 and 12.4. 110,000 platelets. E muitas This has plaquetas. happened the first Quantos? time 100 mil, even eu with acho. transfusion. Até She com a never transfusão, had ela nunca tinha chegado so a um many nível tão platelets. alto de plaquetas, uma contagem tão alta. Now I started getting more Agora confident. eu comecei a ficar mais I started confiante, tapering off the mais Omnacartel. seguro, comecei And this is what the a follow-up interromper o esteroide Stop e aí totally, foi o stop acompanhamento. Eu steroids interrompi and os esteroides tapered off. completamente. And last 10 months, no Nos últimos steroid. 10 meses, nenhum esteroide. Tyronorm totally stops in 6 O months. tironorm também foi interrompido em 6 meses. As hemoglobinas melhoraram, apesar de interromper No os episodes of esteroides. profuse bleeding. Nenhum episódio No de sangramento equimosis. profuso, nenhuma Started equimose. losing weight, Começou a and the perder last weight peso was e o seu último 66 peso era kgs. 66 quilos. Energy E level o nível de and energia generals e os much, gerais much better. estavam muito melhores. See this now. Hemoglobin veem? 13.7. Hemoglobinas platelets 13.7, 50,000. plaquetas 50 mil. 50 mil. Hemoglobin 14, Hemoglobinas 14, 77,000. 77 mil plaquetas. And see the thyroid E vocês veem a absolutely tiroide normal completamente without normal, Tyronorm. This is sem without tirenorm, sem o tirenorm. 1.8 14.64, 1.8 e esses números que TSH vocês estão vendo nos 1.39. slides. And in spite of all this, E apesar de tudo isso, patient is doing very, a very fine paciente now. está muito bem Not agora. on any kind Não of está allopathic tomando nenhum medications. medicamento alopático. But I had never used Mas petroleum. eu nunca but tinha this usado is a petróleo. syphilitic image of petroleum, Mas essa é a imagem which is sifilítica do not petróleo, there in the que books, não está nos and livros. Like in men, if they are like a female, Se for uma FEMA mulher, is a syphilitic O rubric. afeminado, Same way in a pessoa women, afeminada seria um grupo it sifilítico. Já nas mulheres, Effeminate is mannish habit, seria opposite of hábitos effeminate is masculinizados, mannish habit hábitos of woman. masculinizados em uma That mulher. is syphilitic. Isso é sifilítico. So, syphilitic observation, Então, observação syphilitic sifilítica, rubric of hemorrhagic rubrica tendency, sifilítica de tendência and hemorrágica. just a past history, adding E this, no I got caso, this observando o remedy. caso passado, o Petroleum. histórico do caso, eu Now observei, it's doing observei very melhor, well. encontrei esse remédio, agora ela está bem Petroleum melhor. has been limited, O petróleo, only 1 or 2 times till now, eu and she's doing só absolutely dei mais fine. uma ou duas vezes, até agora are ela the está indo symptoms, muito other bem. Esses symptoms são of os outros petroleum. sintomas de petróleo. Ailments from O contradiction. transtorno Of vem course, da these are all contradição. psychotic symptoms. São todos sintomas Ailments from anticipation, psicóticos, stage da fright, antecipação, ailment medo from de falar em público, mortification, medo de ailment from fear, transtorno fright, da mortificação, do medo, do susto, anger with trembling, raiva com and tremores, with pale face, livid, rosto pálido, anger on least contradiction, raiva cares com a menor and worries full contradição of. That is what our e patient preocupação had, e amor, especially for her daughter. especialmente pela sua filha. And cares and worries E causeless. preocupações Only remedy petroleum. sem Cares and causa, worries só o causeless. petróleo, ou seja, um She even remédio, uma fed her preocupação child at sem this causa. age, Ela out of cares and alimentava worries, os which filhos she a should essa not have. idade, coisa que ela não devia fazer Managed nessas habits crianças. of Ela, woman, hábitos masculinizados and, em uma mulher. Interestingly, another syphilitic Interessantemente, physical symptom which outro this sintoma remedy sifilítico has físico is desse remédio perspiration é only sudorese on one side of the body. apenas em um It is lado not do in our corpo. patient, but this is Não another aconteceu no nosso syphilitic paciente, mas symptom esse é um which is sintoma present in the sifilítico remedy, presente nesse perspiration on remédio. one side of the Sudorese em body. apenas um And lado if do you corpo. remember, E se vocês my first lembrarem, seminar, I no meu showed you primeiro a seminário case eu mostrei um caso a where I vocês, used this onde rubric, eu utilizei perspiration essa on one side of rubrica, the o body. What sudorese was em the um lado do remedy? corpo. Qual foi o remédio? What was the remedy? Qual foi o remédio naquele caso?
My first seminar. Meu those who primeiro attended seminário, it. aqueles que participaram. Perspiration on one side of the Sudorese body. em um lado do corpo Antonio, apenas. no. Antônio, I'll tell you the case. It was eu vou the dizer o case caso. of Foi o caso de idiopathic pulmonary fibrosis. fibrose idiopática, pulmonar idiopática. The remedy was E o remédio foi Stannum metallicum. Stannum metallica, isso mesmo. Which a person who had only 3 months to Stannum live. metallica. A pessoa and só tinha 3 after meses 3.5 para viver, né? years, Depois de he 3 is anos e still meio, alive. ele 4 ainda está years, he is vivo. still alive, 4 anos já doing se passaram, ele ainda está absolutely vivo e indo muito bem. fine. So, Stannum also has this Stannum rubric, também, perspiration on one side of the body. também tem essa rubrica de These are the other respiração, 3 sudorese é apenas um lado do corpo. rubrics of petroleum. Outra rubrica do petróleo. Irresolution, Irresolutivo, timidez, suppression of skin supressão eruptions, de erupções na aggravate, pele, pioram. quarrelsome when Briguento intoxicated, quando intoxicado. and delusions, body Delírio. parts, limbs are double. One is Delírio em double. relação às partes do corpo. Does not recognize Não well-known reconhecem streets. 7 ruas remedies are bem there, out conhecidas. of which Diversos petroleum remédios tem is aí. O 3 petróleo é marks. um deles, 3 marcas. And Esse sintoma. exuberance, E exuberância. alternating with sadness, Alternando only one com remedy, tristeza. Apenas petroleum. um remédio tem isso, que é o petróleo. Ailments from contradiction, Transtorno da contradição, anticipation, antecipação, stage medo de falar em público, mortification, mortificação, medo do fear, susto. A gente já viu esse It's the slide. same thing. É o mesmo slide. And these are the other E positive esses são os remedies. outros remédios positivos. Mercosol, but Mercosol is anarchist, Mercurissol, mas esse é anarquista, revolucionário, ditador, dominador and more e mais psychotic. psicósico. Ferrum would have O contradiction, ferrum intolerant tem a of, intolerância à very contradição, obstinate, bastante strong, obstinado, strong teimoso, perseverance. perseverante. which this lady did not E have. essa That's senhora why não these era remedies assim. É did por isso not que esses work. remédios não funcionariam. Arsenic would be critical, Arsênico censorious, seria fastidious, crítico, avarice, uma pessoa which que she was gosta de not. censurar, Lachesis, metódica, another meticulosa, positive remedy, avara, has ambition for lácases, fame, ambição para a fama, one-upmanship, jealousy, deceitful, gosta de ser melhor que os which also outros, she did not have. ciúme, né, falsidade, que também ela não tinha. Now, Então, finalmente, petroleum. What group is it petróleo, from? qual é o grupo do petróleo? It is also a É carbon. também um carbono. And E we saw carbons Nós are vimos que introverted, o carbono tem carbons are introversão, eles são slow, introvertidos, sluggish, são but morosos, at the same lentos, time they are mas not ao mesmo having much tempo anticipação. não which tem I showed aquela you. antecipação They que eu don't mostrei have para much vocês. anticipation like Não calcareous, tem antecipação which como this lady also did calcária, not have. que essa senhora também não tinha. In conclusion, Para concluir, for this case, para esse importance caso, of past a history, importância, né, da importance of história the da pathology paciente, and its a miasmatic importância da interpretation, patologia na sua and interpretação most important is miasmática. observation. Mais importante de tudo é a observação. And finally, the E conclusion conclusão, of these 3 days of the então, seminar. desses 3 dias de Every case seminário, demands a different cada approach depending caso upon what the demanda case uma is. abordagem diferente, basics claro, remain dependendo the do caso, same, mas o prescribe aspecto for the man, básico é o not mesmo. for the disease. Nós temos que prescrever para o Different homem, approaches não para a elaborated doença. in different aphorisms of the Então, organon. abordagens Take its help. diferentes It will be encontram-se helpful. elaboradas em aforismos Consideration diferentes do of órgão. miasm is A absolutely consideração ultimate. do miasma é Miasm will absolutamente decide what importante. symptoms O to miasma take for vai prescription, decidir quais os and sintomas que arriving nós devemos at the tomar para a group, prescrição makes our e job easier chegar, by né, ao narrowing down grupo the number vai of facilitar o nosso remedies trabalho, to porque afunila, choose from. diminui a quantidade de So, remédios basically, with these dentre os words, quais nós I temos que would like escolher. to conclude this Então, seminar eu here. gostaria de concluir been esse a seminário tremendous agora. pleasure Foi um prazer be with you, muito to grande share estar my com knowledge vocês, with you, all of partilhar you meu here. conhecimento Your com response vocês. has been very A good, sua very resposta kind. foi excelente, I hope vocês são muito we meet gentis. again very soon Espero with encontrá-los more number novamente of people logo being present com here. mais participantes.